gente está agora entrando numa época muito especial de celebração espiritual. Os mestres falam que, na verdade, cada dia deve ser essa celebração, mas quando a gente chega em momentos mais importantes, espirituais, eles se tornam mais fáceis da gente se conectar. Eles se tornam como uma porta para a gente entrar e sentir um pouco mais essa presença, sentir um pouco mais a realidade dessa vida. Então é por isso que a gente decidiu refletir pelo menos um pouco cada dia, para isso trazer essa oportunidade para a gente de entender a importância desse momento, entender a importância desses ensinamentos para a nossa vida e transformação. O nosso mestre, o Gurudev, quando chegava perto do Natal, ele já tinha seus 90 e poucos. Todo ano eles faziam o quê? Enquanto ele estava dormindo, eles planejavam montar um presépio lá no monastério, em Miami. E aí eles chamavam um marceneiro, chamavam todo mundo e montavam um negócio gigante na sala de meditação. E aí ele ia lá com a cadeira de roda, ele ficava louco, apaixonado. Ele falava, ele chamava o bebê de Belém. O bebê de Belém, o bebê de Belém. Aí ele passava o Natal e ele não deixava desmontar o presépio. Ficava até março, abril, que ele queria ver o bebê de Belém e falar do bebê. O bebê de Belém já estava adolescente e ele não deixava desmontar aquele presépio. Ele tinha uma foto de Jesus no quarto dele e ele conversava com essa foto, ele falava com ele. E aí um dia ele estava falando para o Guruji, falou, olha que lindo Jesus, e olha como ele apara bem o bigode dele. E aí o Guruji falou, mas Baba, é só uma foto. O quê? Como você tem coragem de falar isso? Para você que não consegue enxergar, é uma foto. Para mim, ele é mais vivo que você. Acho que ele começou pelo menos a parar melhor o bigode depois. Os mestres falam que tem 3 níveis de a gente estudar uma escritura sagrada, como a Bíblia, por exemplo, ou Bhagavad Gita, ou compreender a vida de um mestre e se conectar. Um nível, as pessoas perguntam sobre a história. Ah, então isso aconteceu mesmo? Ou como foi que aconteceu? Se conectam com a história. Um outro nível, as pessoas se conectam com os personagens, talvez a localização geográfica. Ah, legal! Jesus viveu mesmo ou não? Pedro existiu ou era só uma fictício? Ou onde é essa localização? Eu vou fazer uma peregrinação nesse lugar. Então se conectam de uma outra maneira. Mas tem um terceiro nível de se conectar com esses ensinamentos, e esse terceiro nível é: o que isso significa para a minha vida? Ok, Jesus subiu a montanha e falou com os apóstolos. Jesus fez aquele milagre. Jesus fez isso. Ele viveu há 2000 anos atrás. O que isso quer dizer para mim? Eu vou ler, e isso é inspirador do que ele fez, mas o que eu faço com a minha vida nesse aspecto, quando eu estou lendo? Então, qual que é a nossa perspectiva? A nossa perspectiva é, pelo menos, tentar trazer alguma compreensão nesse nível. É inspirador ler, é inspirador saber da história, é inspirador conhecer os personagens. Mas se essa inspiração de ler, de conhecer os personagens, não te levar a uma autoanálise de entender o que isso significa para a sua vida e o que isso pode trazer de transformação para o seu caminho, talvez a gente não esteja sendo bons seguidores. E essa é a perspectiva. Uma outra coisa que eu estava pensando, Jesus, assim como todos os grandes mestres, ensinam de 3 maneiras. Uma é através de sermões.
de ensinamentos mesmo. Fala, faça isso, não faça isso, segue dessa maneira. Jesus teve várias desses sermões na Bíblia. Uma outra maneira é pela própria vida, sem falar, andando, agindo, interagindo. Outro ensinamento. É um pouco mais sutil. E se você não prestar atenção, você não capta. E um terceiro tipo de ensinamento de Jesus e de outros mestres é através de outras pessoas ou outras situações. Se utilizar de um terceiro para ensinar e para dar o exemplo. Eu não vivi com Jesus, mas eu tive a oportunidade de viver com um grande mestre. E essas três coisas estão sempre presentes. Então, ele faz palestras, ele dá aulas, ele ensina direto. Não faça isso, isso é bom, isso é ruim. Mas também em silêncio ele ensina muito. Como ele anda, como ele come, como ele escreve, como ele arruma a mala e cada cuidado, como ele se preocupa com o alimento para não desperdiçar, como ele cuida do ambiente, como ele tem amor e compaixão por uns detalhezinhos de cada coisa. E como ele se utiliza da natureza ou de outras pessoas ou de outras situações para ensinar. Eu estava pensando nessa terceira perspectiva de se utilizar de outras pessoas ou oportunidades para ensinar sem falar. Uma vez a gente estava numa procissão sagrada ao redor de um rio na Índia. E era uma semana. E eu falei, eu vou fazer um voto de silêncio durante essa uma semana. Logo antes de começar. Só que junto comigo tinha ido vários brasileiros pela primeira vez na Índia. E aí, quando eu acabei de falar, eu vou fazer esse silêncio, eu comecei a pensar, falei, e agora se eles precisarem de alguma coisa? Eles não falam inglês, aí eles vão vir me perguntar, eu estou em silêncio, o que eu vou fazer? Eu estava do lado do Guruji, começando a caminhada, silêncio externo, mas minha cabeça estava, e agora? E se alguém passar mal? Como eu vou traduzir? Que eu... Comecei a imaginar. O Guruji não falou nada, ele apontou para mim, e ele apontou para uma árvore que estava cheia de pássaros, tinha milhares de pássaros. E quando ele apontou para aquela árvore, naquele mesmo instante, todos os passarinhos saíram voando e um para cada lado, fazendo um estardalhaço. Eu falei, por que ele está me mostrando uma árvore e esses passarinhos voando para todo lado? Aí eu andei mais um pouco e entendi. Ele estava me falando, não adianta você ficar em silêncio e sua mente está igual esse estado aqui, ó. Pensamento para todo lado preocupado. Se você relaxa, fica em silêncio. Então, nós vamos, um pouco por dia, refletir um pouco em alguns ensinamentos, em algumas passagens da Bíblia e da vida de Jesus e tentar trazer isso para nossas vidas, tentar compreender a mensagem dele para nós e talvez só como um pontapé inicial para cada um refletir um pouco mais e levar isso para a própria vida. A passagem de hoje que eu escolhi faz parte no começo da vida de ensinamento dele. Quando ele começa a escolher, a recrutar os primeiros. Sabem qual é ou não? Essa passagem está em Lucas, no capítulo 5. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão,
e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Olha, não tá. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago, João e filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, por exemplo, aqui, ele não falou muito, ele não deu nenhum sermão para Pedro, mas ele ensinou muito Pedro. Pedro estava a noite inteira pescando e não pescou nada. Jesus chegou de dia caminhando e entrou no barco dele e mostrou para ele: lança as redes, você vai pescar. E depois dessa segunda tentativa, Jesus falou para ele que ele ia ser um pescador agora diferente. Pescador de homens. Pedro já pescava, mas Jesus precisava ensinar ele a pescar de verdade. E depois que ele aprendesse a pescar, ele ia para a missão dele. Nós somos pescadores também. E são essas três partes. Pedro já pescava. A gente está tentando pescar. A gente quer mudar nossas vidas. A gente quer. Esse é o nosso desejo. E esse desejo vai trazer o ensinamento de como pescar. Pelo desejo, Pedro já era pescador. Ele já sabia um pouco disso. Mas ele precisava de um refinamento. E o refinamento veio de Jesus. Falou: lança a rede desse jeito. Lança comigo. E vai dar tudo certo. E depois que ele aprendeu a pescar, ele recebeu a missão dele. São três partes. Primeiro, se você quer mudar a sua vida, Pedro mudou a vida dele. De pescador de peixe foi para o pescador de homem. Se você quer mudar a sua vida, a primeira coisa que você tem que ter, desejo. Não importa se você saiba ou não como mudar, você tem que ter o desejo. Eu quero mudar, eu quero crescer. Com esse desejo, de alguma maneira você vai receber. De alguma maneira vai vir um ensinamento. Através de uma pessoa, através de uma escritura, através de algo na sua vida. Esse ensinamento vai vir. E depois que esse ensinamento vier na sua vida, aplica na sua vida. E ele vai te levar. Mudar nossas vidas não é só algo que a gente tem que querer para nós. Mas mudar nossas vidas não é uma oportunidade só para a gente. Mas mudar nossas vidas é uma responsabilidade. A gente quer um mundo melhor. A gente deseja um mundo melhor. A gente deseja que as pessoas tenham mais paz. A gente deseja que as pessoas sintam mais amor. Mas eu estou contribuindo? Eu estou fazendo a minha parte ou não? Tenho desejo. Receba esses ensinamentos, como Jesus ensinou a Pedro na barca. Mas qual é a terceira parte?
Aplica esses ensinamentos na sua vida e agora compartilha, seja pescador de homens. Primeiro aprenda. Não adianta você sair pregando ou falando se você não tiver isso dentro de você. Mas isso é a nossa responsabilidade. A gente tem a graça de ter contato com os ensinamentos de Jesus, a gente tem a graça de ter um mestre que nos ensina. Por quê? Porque é um sinal que a gente, de alguma maneira, tinha um desejo e esse desejo nos conduziu até esses ensinamentos. Então a gente está aprendendo a pescar. Mas qual é a última parte? Pescar homens. Com a sua transformação, com a sua experiência de espiritualidade, de compreensão da vida, nesses ensinamentos, compartilha com as suas palavras, com seu exemplo, com as suas ações. De acordo com a sua atitude, vai ser o seu resultado na vida. Não adianta ficar reclamando, falar, a vida é ruim, as pessoas me tratam mal, ou... O que você está pescando? Você está usando o seu conhecimento, a sua compreensão da vida e está lançando sua rede. O que está vindo nessa rede não é culpa do mundo. O que está vindo na sua rede é a sua própria atitude. O que está no seu coração é o que vai sair para sua boca. É o que vai vir na sua rede. Então, a primeira pergunta é: você quer mudar? A segunda pergunta é: e você está disposto a se esforçar para mudar? O que você... E a terceira pergunta é: o que você está oferecendo para o mundo? Nessa história tem Pedro, Jesus, tem o barco, tem as redes, tem os peixes. Vamos um pouquinho mais para dentro agora. O que significa esse... Eles chamam de lago, às vezes, de mar da Galileia. O que significa esse mar? Agora vamos para nossas vidas. O que significa o mar? O mundo. O mar, ou esse lago, significa o mundo. E o barco? O barco significa nossas vidas. E o barco só é bonito, só tem alguma finalidade na água. Não adianta você ter um barco e deixar ele pendurado e falar meu barco. Não tem graça nenhuma. O barco tem que estar na água. Mas se você não souber como usar o barco, então o barco significa nossas vidas. Significa isso aqui, ele tem que estar no mar. Não tem outro lugar para ele estar. O que significam as redes? No seu barco tem as redes. E você está lançando ela o tempo inteiro no mar. Para quê? O que significa as redes? Nossas, nossos desejos, nossas intenções no mundo, suas perspectivas, o que você anseia no mundo. Os seus anseios são suas redes. O que você está esperando do mundo? Você sai com o seu barquinho. Hoje eu vou pescar. E Pedro significa cada um de nós. A gente está buscando algo. Pedro com a rede estava buscando algo no mar. Nós, Pedros e pedras, estamos buscando algo. Para que você está lançando sua rede no mundo? Você sabe ou não? E a outra pergunta é: você está lançando? Os peixes estão vindo ou não? Ou sua rede está vazia, ou sua rede está furada. Todos têm desejos. Então, essas redes, cada pessoa talvez esteja com uma perspectiva ou com uma meta diferente lançando as redes no mundo. Uma pessoa lança a rede, ela quer dinheiro. Uma pessoa lança a rede, ela quer um marido. Uma hora eu vou pegar.
Uma pessoa lança a rede, ela quer atenção, mas na verdade, isso é inconsciente para a maioria das pessoas. Todos nós estamos lançando as redes no mundo por uma razão só. E qual é? Hum? Ser feliz. Amor. Esses são os verdadeiros peixes. Mas a gente esquece, a gente pensa que o peixe é o dinheiro, o peixe é uma outra pessoa, o peixe é saúde. Pode fazer, mas isso não, de verdade não são os peixes. O peixe de verdade é a nossa felicidade. E tudo por trás de todos os seus desejos, todas as suas intenções, todas as suas atitudes no mundo, todo o seu lançar de redes, é só por uma razão: ser feliz. Sim ou não? Mas nossa rede está trazendo muito peixe ou não? Às vezes sim. Opa, veio um. Hoje não veio nada. Tem alguma coisa errada com a nossa pesca. Assim como tinha alguma coisa errada com a pesca do Pedro. Jesus chegou de manhã lá e estava a noite inteira, nada. E o que está de errado? A gente precisa entender o que a gente está buscando. Se a gente não souber o que a gente está buscando, e se a gente não souber onde buscar, como você vai pescar? E falta uma coisa, porque Pedro, ele lançava a rede. Pedro foi no lugar certo, ele sabia, mas faltava uma coisa. Qual a diferença? O Pedro foi no mesmo lugar, lançou a rede um pouco depois de onde ele tinha ido, não tinha nada. Qual a diferença? Tinha uma presença divina no barco dele. E essa presença fez com que a rede quase estourasse de tanto peixe. Você precisa convidar alguém para o seu barco. Não é só lançar a rede, mas falta essa presença no seu barco. Pedro estava pescando à noite. Tá bom, à noite, talvez pudesse ter mais peixe. Mas será que era o peixe da felicidade? Ou será que era o peixe que a gente entende que é felicidade, mas é desejo, mas é ambição, mas é possessividade, mas é apego, mas é expectativa? E por que a noite? A noite representa ignorância. E o que significa essa ignorância nas nossas vidas de pesca? Eu estou lançando as minhas redes buscando felicidade, mas eu esqueço que eu estou buscando a felicidade, eu nem sei que é felicidade. E eu confundo a felicidade com todos esses outros adjetivos. A minha felicidade é conquistar uma matéria, a minha felicidade é possuir alguém, a minha felicidade é ter honra, nome e fama no mundo, a minha felicidade é... Mas isso não é felicidade. E toda vez que você confunde essas coisas com felicidade, é a noite. E a sua rede vai estar vazia. Buscando tudo isso no mundo. Das pessoas de nós pode falar, eu estou pleno de felicidade? Vira e mexe, minha rede continua vazia? Uma hora cansa. Isso pode significar noite. Pedro estava pescando, assim como nós estamos pescando, mas a gente está pescando à noite. Sim, a gente alcança uns peixes, mas são os peixes do desejo. São os peixes do que a gente pensa que é felicidade, mas não é. E agora veio Jesus de manhã. Pedro já estava cansado, consertando as redes, estava desanimado que não pescava nada. E aí Jesus foi lá e falou: agora eu vou te ensinar. Vamos, volta para lá e agora vamos lançar. E aí ele encheu a rede. Por quê? Porque essa presença de Jesus, ele trouxe a luz do dia.
E a luz do dia é essa sabedoria. A luz do dia é esse conhecimento. Agora eu entendo o que é dia e o que é noite. Onde eu estava lançando minha rede à noite era ignorância. Onde eu estava buscando felicidade não era felicidade. Aquilo lá me trazia mais apego, mais insegurança, mais. Mas agora eu sei o que é felicidade. Agora está claro para mim. Na Bhagavad Gita tem um verso, capítulo 2, verso 69. Yanisha Sarva Bhutanam. Eu não vou ficar entoando o verso inteiro. Enquanto as pessoas. Aquilo que é dia para as pessoas, para o sábio é noite. Para as pessoas comuns. Por quê? Porque elas estão engajadas nisso. Extroversão, apego, posse, desejo. Estão lançando a rede. Aquilo lá pode ser dia. Então, para Pedro, a noite poderia ser o melhor horário para pescar. Para nós, a extroversão, externo, os objetos podem ser a melhor fonte. Para nós, pode ser a fonte de felicidade. Mas para um sábio, eles vão olhar e falar assim: coitado desse e dessa. De novo ele está mendigando felicidade naquilo. De novo ele está buscando felicidade ali. Ele não entendeu ainda que não tem? Ele está batendo a cabeça de novo? Então, aquilo que é dia para os seres humanos comuns que estão lá, para um sábio aquilo é noite da ignorância. Porque, será que eles não entendem? E aquilo que é noite para as pessoas comuns é dia para o sábio. O que significa isso? Quando está tudo mais calmo, que é a oportunidade de lembrar de Deus, de se conectar com essa presença divina, de entender essa fonte, todo mundo quer roncar. Por quê? Porque se acabou durante o dia e precisa descansar para de novo ir para o próximo dia. Então é o papel invertido. A gente precisa entender o que é noite e o que é dia na sua vida. O que é luz, o que é sabedoria e o que é ignorância. Se a gente não entender isso, como a gente vai ser feliz? Um grande mestre, Ramakrishna Paramahansa, ele falava que ele dava o exemplo de um cachorro. Eu já falei isso. O cachorro acha um osso seco. E ele fica feliz da vida com esse osso. Ele começa a roer. E aí esse osso começa a quebrar e fazer umas pontas, umas farpas. Começa a entrar na boca dele, gengiva dele. E aí faz o quê? Sangra. E aí o cachorro fala o quê? Ah, sabia, tinha sangue aqui dentro. E ele começa a roer mais ainda, sai mais sangue, ele fica mais feliz ainda. Ele está todo furado e sangrando, machucado, e pensa que achou um tesouro. E esse mestre falava o quê? A nossa busca por felicidade no mundo é quase parecido com isso. Ah, agora sim, agora sim. Mas o osso é seco. Qual a diferença? Quer dizer que todo mundo tem que abandonar o mundo ou não? Não, não dá. Mas a gente tem que mudar a nossa atitude. A gente tem que perceber onde está a fonte de felicidade. E ela não está nos objetos, ela não está na matéria, ela está por trás disso. E enquanto a gente não perceber aquilo que está por trás dos objetos, que é a fonte de felicidade, a gente está pescando à noite. Não é uma pessoa que me faz feliz, mas aquilo que está por trás daquela pessoa que realmente me faz feliz. Tem sempre algo, esse algo por trás. E o que é esse algo? É essa presença divina. Enquanto a gente não aprender que isso é a realidade, enquanto a gente não aprender a perceber isso por trás de tudo, a gente não está encontrando a felicidade. A nossa rede vem um dia um peixinho, outro não. Mas eu quero essa rede transbordando. Eu quero viver feliz no mundo e não ficar mendigando felicidade um dia sim, um dia não. Minha rede é grande, mas por enquanto não tem muito peixe. Mais um pouco para dentro.
o nosso mundo interno. Onde é o mar do mundo? Aqui é o oceano do mundo. Esses 5 chakras inferiores, eles são o nosso mar. E ele é chamado de mar, oceano em sânscrito é chamado de Sagara. E esse oceano é chamado de Sansara Sagara. É o oceano do mundo. Ele é cheio de ilusão. No oceano do mundo, a gente está lançando nossas redes para obter dinheiro, para obter prazer, relacionamentos familiares, para obter saúde, para lidar com as nossas emoções, para ter algum tipo de criatividade, de inteligência, algum tipo de um caminho religioso. Mas tudo isso aqui que a gente faz no mundo é o nosso oceano. E se a gente estiver vivendo só aqui no oceano, se o nosso barquinho estiver só aqui para cá e para lá, lançando rede para cá e para lá, a rede vai estar sempre vazia ou vai estar furada. Quando que Jesus vai entrar no seu barco? Onde Jesus vive aqui, nesse barco aqui, onde vive Jesus? A gente chamou essa semana de Semana da Consciência Crística. Dentro de nós, onde é a consciência de Cristo? Onde vive Cristo em nós? Aqui. Ele está além do mundo, do oceano do mundo. Aqui em cima é o reino dos céus. Então, o que Jesus estava falando? Pedro, aprende a pescar. Lembra que Pedro somos nós. Aprende a pescar. Não fica só passando com seu barquinho aqui e lançando suas redes aqui. Você não vai encontrar, sua rede vai continuar vazia. Pedro, o que ele falou no final? Mas mais para o final. Me segue. Me segue. Como você vai seguir Jesus? Vai até onde ele está. Encontra Jesus, convida ele para o barco da sua vida. Eleva sua consciência. Vai um pouco mais para cima. E aí, junto com a presença de Jesus no seu barco, para onde Jesus mandou Pedro voltar? Para o mesmo lugar que ele estava. Só que era noite, agora era dia. Ele mandou Pedro voltar exatamente para o mesmo lugar. E Pedro falou: Mestre, eu fiquei a noite inteira lançando rede lá e não peguei nada. Mas agora eu sei, você me pediu, eu vou. Então, o que quer dizer isso? Você não precisa mudar a sua vida, você não precisa abandonar a sua família, você não precisa deixar de gostar disso ou daquilo, mas o que você precisa? Você precisa de Jesus no seu barco. E o que significa isso dentro de nós? Se conecta com a presença divina em você. E depois se conectar com a... Porque enquanto você estiver aqui à noite, cansado, não pesco, aí Pedro chegou na beira da praia. E aí ele encontrou com Jesus e Jesus entrou no barco dele. E aí era dia. E aí eles voltaram para o mesmo lugar. Só que aí ele lançou a rede, o que aconteceu no mesmo lugar? Estourou a rede de tanto peixe. O mundo é bom ou o mundo é uma miséria, depende da sua atitude. Se você enxergar só a matéria no mundo, o mundo vai ser sempre uma fonte de sofrimento para você. Se você enxergar uma pessoa como sendo só uma pessoa de carne e osso, que nasceu e vai morrer, você vai estar sempre sofrendo. Mas se você convidar Jesus para o seu barco, e você for pescar de dia, junto com ele, quando você lançar sua rede aqui, vai estar cheio de peixe. Se conecta com a felicidade. E depois percebe essa felicidade em toda parte. Quando você estiver ganhando dinheiro, sua rede vai estar arrebentando de felicidade. Porque não é só aquele papel. Você vai perceber a divindade no seu trabalho. Sua rede encheu. A sua família não é só uma família de sangue, mas é uma família divina, porque Deus está respirando em cada uma dessas pessoas. E se você lembrar disso, sua rede estourando,
Mas se você não lembra disso, um dia a sua família está bem, outro dia alguém está doente, outro dia tem conflito familiar, outro dia... Rede... E assim por diante. Se hoje teve a comida que você gostava, ótimo. Se não teve, obrigado. Hoje saúde, amanhã não tanta saúde. Mas por trás desse corpo tem algo. E assim por diante. A gente tem que aprender a viver nesse mundo. A gente tem que navegar nesse mundo, não tem jeito. Aí você vai falar, mas você mora no monastério. O monastério é no mundo ou não? O barco também não está navegando ou não? Tá. Só que a gente tem que entender como lançar essas redes. E Jesus está ensinando para a gente. Entende que durante o dia vai ser melhor você pescar. Entende como pescar. E aí volta para o mesmo lugar e vê o que acontece. O que a gente quer para nossas vidas? Não tem jeito, a gente tem que continuar lançando redes. Não tem que falar, estou cansado, não vou mais ser pescador, não dá. Só que você pode falar, eu preciso fazer um mestrado de pesca. E é isso que a gente está fazendo aqui. Aprendendo a pescar, aprendendo a lançar nossas redes, aprendendo a viver com inteligência no mundo. Seu barquinho no mundo pode ser uma tormenta, cheia de frustração, cheia de expectativa, de rede vazia, ou pode ser uma explosão de felicidade. E é isso que cada um de nós está buscando. A gente só está lançando essas redes para isso. Mas enquanto a gente lançar as redes à noite, sem a presença dele, vai continuar desse jeito. É um jogo de azar. Um dia sim, um dia não. Nós não somos mendigos de felicidade. Nós somos herdeiros da felicidade. E ele veio para cá mostrar para todos os Pedros que nós somos herdeiros disso. Pedro, deixa essa pesca de lado e entende essa pesca agora. E vê o que vai acontecer. Nossas vidas. É isso que a gente tem que aprender. Como pescar. E por que Jesus subiu no barco de Pedro? Pedro era favorito, alguma coisa? É interessante que Jesus teve uma conexão muito forte com Pedro, essa relação. E Krishna, na Bhagavad Gita, com Arjuna. Krishna tinha um monte de discípulos. Mas por que Arjuna? Por que Pedro? Vamos começar primeiro na Bhagavad Gita. Antes de começar a batalha, Arjuna foi pedir apoio para Krishna. Apoio para a luta. Porque Krishna tinha um exército muito poderoso. E Duryodhana, que era do outro lado, era o inimigo, também foi pedir apoio para Krishna. Então, Duryodhana, que era do lado negativo, chegou primeiro onde Krishna estava descansando. E aí Krishna estava dormindo, Duryodhana, que era arrogante, era egoísta, quando ele abriu a porta do quarto de Krishna e viu ele dormindo, o trono de Krishna estava livre, que era perto da cabeça de Krishna. E aí Duryodhana falou o quê? Vou sentar aqui. Então sentou na cadeira de Krishna. E ficou lá esperando Krishna acordar. E aí chegou Arjuna. Quando Arjuna viu Krishna dormindo, ele falou, uau, que oportunidade. Ele sentou aos pés de Krishna e começou a massagear o pé dele, para ele relaxar mais. Quando Krishna levantou, quem ele viu primeiro? Arjuna, porque Duryodhana estava na cabeça. Ele levantou e viu Arjuna. E ele falou, Arjuna, que bom que você veio. O que eu posso fazer por você? Imagina Duryodhana. Falou, o quê? Eu cheguei primeiro. Eu estava esperando falar com você. E você atende ele primeiro e pergunta o que ele precisa. E aí Krishna falou, desculpa, se já saiu da minha boca, primeiro ele vai ter que me falar o que ele precisa, depois você vai falar. Aí Arjuna falou, eu vim pedir apoio.
E ele falou, e você, Duryodhana, também. Mas como... Só que é o seguinte, vocês vão ter duas opções para escolher. Ou vocês vão escolher o meu exército, que é poderoso e invencível, indestrutível, com milhares de soldados guerreiros, ou a minha presença como condutor da carruagem. Aí Duryodhana começou a tremer, porque quem era o primeiro a escolher? Arjuna. Ele falou, estou perdido. E ele falou, Arjuna, o que você escolhe? Quem Arjuna escolheu? Arjuna riu e falou assim, pergunta? Duryodhana estava assim já. Falou, é óbvio que eu escolho você. Duryodhana falou, não acredito. Por dentro ele falou, mas que estúpido. Meu, não é possível, como pode ser tão burro? E ele falou, então, Duryodhana, para você ficou o exército. Aí o Duryodhana falou, parabéns, Arjuna. Que decisão. E aí quando ele saiu, ele dava cambalhota de alegria. E aí Krishna foi perguntar para Arjuna, posso fazer uma pergunta? Você tem ideia do que você fez ou não? Você deixou o exército inteiro para ele, que é invencível, e você me escolheu, e ainda por cima eu não vou levantar uma arma, eu só vou ficar com a rédea da sua charrete. E a Arjuna riu e falou assim, e você acha que eu ligo para algum exército, ou para poder, ou para qualquer coisa? Você está do meu lado, acabou a guerra. Acabou a batalha. Krishna representa a divindade. Krishna e Arjuna na carruagem, Jesus e Pedro no barco. Fé, essa fé, devoção, essa entrega. E não foi com Pedro também? Um pescador já velho de guerra, Jesus falou, Jesus não pescava, falou, volta para lá e joga de novo a rede no mesmo lugar. Tá bom, eu vou. E depois, com todos esses peixes que Pedro fez, se ajoelhou e falou, se afasta de mim, eu não sou digno de você estar aqui. Humildade. Então, você quer Jesus no seu barco? Como está a sua humildade? Como está a sua fé nessa presença divina em você? Você acredita que tem essa presença de Cristo, essa consciência divina em você o tempo inteiro? Você acredita que o seu barco pode ficar carregado de peixe de bem-aventurança ou não? Fé em você, fé nessa presença divina, humildade. Uma pessoa arrogante, egoísta, não dá. A âncora está jogada, está lançada. Como fazer para trazer Jesus para o nosso barco? Ele já está, mas como fazer para... Qual é o caminho para isso? Hum? Oração, meditação. Com relação a essa passagem, tem uma música que todo mundo quase conhece, que fala, tu te abeiraste na praia, e primeira coisa é, não buscaste nem sábio nem rico. Jesus chegou até lá, mas ele não estava querendo nem sábio nem rico. O que quer dizer isso? Para a gente se conectar com a nossa divindade verdadeira, não importa o seu status, não importa a sua conta bancária, não importa se você é alto, baixo, preto, branco, se você tem saúde ou doença, nada. Tudo isso é só um rótulo. Tudo isso é só a sua casca. E Jesus não precisa da sua casca. A gente volta para o barco da nossa vida. Aqui é a praia. Jesus, o divino chegou até aqui. E ele não está buscando nem sábio nem rico. Nesses chakras do mundo, onde é o rico? E onde é o sábio? Jesus está aqui chamando, fala, Pedro, vem. Mas eu não preciso de nada disso. O que eu quero? Eu só quero uma coisa, que você me siga. Eu estou te chamando. Vem para cá. Deixa seus apegos, suas expectativas, deixa suas emoções, deixa seus grandes tesouros, deixa para lá. Porque para o encontro comigo, eu só preciso de você de verdade. Nem sábio, nem rico, nem nada disso. Me encontra. Eu estou te chamando.
A gente discutiu algumas semanas atrás de 4 Fs e o primeiro era Follow the Master. Bem vazio. Jesus falou: é muito mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Onde é o reino dos céus? É aqui. E aqui são todas as nossas riquezas, de financeira, familiar, meu belo corpo, minha saúde, minhas emoções, orgulho de ser humilde. Lembra que a gente falou? Orgulho de ser humilde. Minha inteligência tão avançada, minhas capacidades, tudo riqueza. Senhor rico, deixa de lado. Somente queres que eu te siga. E aí ele continua. Depois ele fala: você sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espada. O que significa isso? Por que uma pessoa usa espada? Raiva, para lutar. E ouro significa poder, ganância. Na Bhagavad Gita, de novo, a gente está misturando Gita com Bíblia. Porque sábado é aniversário da Gita também. E domingo é Natal. Então, Krishna e Jesus estão abraçados celebrando junto. Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna fala que tem... Quantas portas tem o céu? Uma, a gente não escuta falar que tem muitas, não é tão fácil. Quantas portas tem o inferno? No mínimo 3. Krishna fala, as 3 portas do inferno são Kama, não é só cama, viu? Krodha e Loba. Kama é desejo. Krodha é raiva. E Lobha, ganância. No meu barco eu não carrego nem ouro nem espada. A espada representa a raiva e o ouro representa a ganância. Da onde vem os dois? Kama, de desejo. Uma pessoa cheia de desejo só tem 2 saídas. Se o desejo dela se realiza, ela fica com mais e mais desejo, ou seja, ouro, a ganância dela aumenta. E se o desejo dela não se realiza, ela desembainha a espada e vai cortar a cabeça de quem entrou no caminho dela. Miserável, eu sou feliz, infeliz por causa dessa pessoa. Por culpa dele eu não consegui isso. Sai espetando todo mundo com a sua espada. A gente está querendo chegar no reino dos céus. Se no seu barco você estiver carregando esses 3, Kama, Krodha e Loba, para onde está indo o seu barco? Para o céu ou está subindo o rio ou está indo para a cachoeira? Raiva, ganância e desejo não te deixam perceber a presença de Cristo. Raiva, ganância e desejo vão deixar sempre a sua rede vazia. Vai estar sempre vazia. Uma pessoa sempre desejo, quando que ela vai estar satisfeita? Nunca. Pobre e rico, segundo um outro mestre, é de acordo com a sua quantidade de desejo. Quanto mais desejo, mais pobre você é. Kama, Krodha, Loba. Eu não carrego nem ouro nem espada. A única coisa que eu tenho no meu barco é somente redes e o meu trabalho. A gente falou que redes são os nossos desejos, nossas intenções, e tudo isso vem da onde? Da nossa mente. E o meu trabalho vem da onde? Desse corpo físico. E os meus sentidos usando no mundo é o meu trabalho. Vive como um instrumento. Jesus, Cristo, Deus, mestres, eu estou oferecendo esse meu barco da vida. Eu estou oferecendo essa minha mente, essa minha rede para ser usada no mundo. Eu estou oferecendo o meu trabalho, que é esse corpo e esses sentidos como um instrumento para você. Me guia. Até hoje eu vivi com espada e ouro na mão e foi uma tragédia. Eu te ofereço agora essa rede e esse corpo para trabalhar. Me guia. Estou cansado de eu mesmo ser meu guia porque eu só fiz besteira. Você guia a minha vida.
eu estou à disposição. Essa é a entrega. E se for assim, hum? Deixa eu te conhecer, eu quero te seguir. Me ensina a usar essa rede e esse trabalho para te conhecer. Direciona essa vida para a sua presença. Me mostra como encher essa rede de peixe, de bem-aventurança. Isso é o que a gente está fazendo no caminho espiritual. É por isso que a gente medita. Todo mundo tem algum nível de Kama, Krodha e Loba. Todo mundo tem ego de falar, eu faço, essa é a minha rede, esse é o meu barco, e esquece da presença divina. O que é meditar? É se libertar desses três portões do inferno. O que é meditar? É gradualmente sentir essa presença divina e se entregar. Entender que a rede é dele, que esse corpo é dele. Você fala, eu faço, eu penso, eu decido. Se Deus falar, vou parar de respirar nesse miserável. Sua rede, que trabalho, finish. Essa atitude. De novo, Krishna fala, no capítulo 18, verso 66, entrega todos os seus deveres, todas as suas responsabilidades, todas as suas ações para mim, eu vou cuidar de tudo de você. Eu vou te libertar de todos os males e você vai chegar até mim. Não se preocupa, se refugie em mim. É tudo conectado. E aí nessa mesma canção, no, na parte que ele repete sempre, eu esqueci o nome, como chama isso? No refrão. E ele fala: Senhor, tu me olhaste nos olhos. A sorrir, pronunciaste o meu nome. Na praia eu deixei o meu barco. E junto a ti, eu vou buscar outro mar. Quando a gente está meditando para se libertar de Kama, Krodha, Loba, para se libertar desse ego que fala eu faço, essa identidade. Jesus olha nos seus olhos. Sim ou não? Onde é a presença de Cristo, não é aqui? A gente aprende a meditar e quando a gente medita, a gente percebe o que é lá dentro? Uma luz divina, o terceiro olho. E quem está olhando para você? Jesus. E a sorrir pronunciaste meu nome. Jesus está te chamando ou não? O que a gente aprende a ouvir na meditação? Não tem um som interior e que a gente fala que é a voz de Deus? Com os ouvidos tapados, tem uma voz lá dentro. E essa voz está te chamando. Me segue. A gente não sente uma presença divina em forma de vibração e essa energia inteira? Jesus está sorrindo. Ele está chamando cada um de nós. E com essa experiência, o que vai acontecer? A gente vai largar o nosso barco. E o que significa largar o seu barco? O seu barco da consciência corporal, o seu barco de identificação com essa individualidade, com essa existência limitada. Mas não é que você vai ficar sem barco. De um caiaque, de uma jangada curada, talvez você vai ganhar um transatlântico. Ele vai buscar um outro mar. A gente está buscando outro mar. Aqui a gente vai deixar o barco não passa aqui. Aqui na praia eu deixo o meu barco. Sua consciência corporal não entra aqui. Mas aqui você vai chegar no outro mar. E qual é o mar? Esse mar chamava Sansara Sagara, que era o oceano do mundo. E esse mar chama Ananda Sagara, que é o oceano de bem-aventurança. Lá na praia eu vou deixar o meu barco. O barco dessa consciência de que eu sou essa pessoa limitada, de que eu sou esse ser pequeno, de que eu estou velho, de que eu estou novo, de que eu estou para minha verdadeira identidade. E depois de acessar isso, quando você volta e abre os seus olhos, esse oceano de bem-aventurança está em toda parte.
E aí você vai ter que ter força para fazer o quê? Para carregar a sua rede de tanta felicidade. Será que não é isso que a gente quer para a vida? E será que não está nas nossas mãos? A gente volta para o primeiro ponto que eu falei. Qual é a primeira perspectiva? Desejo. Desejo agora no sentido bom. Você quer mudar a sua vida? Porque, claro, se você estiver feliz com a sua pesca noturna também, ninguém vai te atrapalhar. Mas se a gente recebeu um corpo humano, se a gente recebeu uma oportunidade, se a gente recebeu essa respiração, e se a gente tem a chance de refletir e de receber as bênçãos, por que não usar essa vida? Certo? A gente vai continuar. Vamos fechar os olhos, por favor. Observe um pouco a sua respiração. Essa respiração é a presença de Cristo no seu barco. Se você esquece dela, você está pescando à noite. Se você lembra dela, o dia amanheceu. Continua observando a respiração um pouco. Tu te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar junto a ti, buscarei outro mar. As bênçãos de Deus, de Jesus, de todos os mestres, estejam presentes nas nossas vidas. Que sejam vidas de um despertar para essa realidade divina. Que seja uma vida de conexão com essa bem-aventurança em cada instante. De olhos fechados, orando, meditando, chegando cada vez mais próximo dessa presença divina, desse chamado. E de olhos abertos, compartilhando esse tesouro em cada pensamento, palavra e ação. É uma oportunidade, é um convite e é uma responsabilidade. Fazer um mundo melhor depende de nós e começa em nós. Eu agradeço a presença de todos
Eu agradeço a Jesus e aos mestres por toda a inspiração e tentando perceber essa presença divina e pura, esse oceano de bem-aventurança em cada um de vocês, eu me inclino a todos com gratidão. Om paz, om paz, om paz. Om, amém. Obrigado a todos.